Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade e a você também pela sua companhia, tá bom? De estar hoje aqui comigo, separando um pouco do seu tempo. Nós estamos começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Não diga! Digo sim! Coisa! E hoje o tema do vídeo que eu quero tratar aqui conosco, nessa conversa, é uma pergunta que eu vou procurar responder e você sinta-se à vontade para discordar ou não e para comentar também, tá bom? Devo ou não obedecer uma autoridade, mesmo sabendo se ela é corrupta? Né? Primeiro eu quero começar dizendo para você que a única autoridade incondicional, inquestionável, é a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é perfeito, sabe aquilo que Ele fala e faz, e Ele nunca falha, tá bom? Então Ele, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, né, nós não podemos questionar aquilo que Ele faz, né, porque Ele é soberano. Agora, aqui nessa terra, pessoas humanas, nós podemos sim e devemos questionar as suas atitudes, aquilo que elas falam, aquilo que elas fazem, independente do cargo, da posição, seja religiosa, política e etc. Nós temos sim que questionar e nós temos que aprender, ser inteligentes para chegar com essas pessoas e questionar, e perguntar, né, e duvidar. Né? Nós temos que ter essa inteligência, porque senão nós vamos ser mais um na multidão que eles, que os globalistas e aqueles que querem ser donos da situação, nós vamos ser mais um que eles irão manipular. E eu acredito que você não quer ser esse tipo de pessoa, tá certo? Então, por muito tempo, direcionando nesse momento para cristãos, para aqueles que frequentam cultos religiosos, né? Muito tempo os líderes religiosos que sobem no altar, né, para pregar a palavra de Deus, para ensinar, né, dar algum estudo, usam de manipulação em relação, usam de estratégias para manipular o povo de Deus, né, e até pegam a palavra de Deus para fazer isso, a Bíblia Sagrada, né, castram os cristãos, aqueles que frequentam os cultos, as suas ideias, as suas opiniões, não aceitam ser questionados, porque se isso acontecer, né, o poder deles vai estar em xeque, né, porque eles querem manter ali o gado, né, no curral, querem manter as pessoas sob o seu domínio, porque quanto mais pessoas estiverem ali, mais poder eles vão ter e mais dinheiro, né, nos seus cofres. Então, muitas vezes o que acontece é que eles usam textos da Bíblia sem o contexto, não sabem ou são ignorantes, né, de não estudar o contexto da situação, daquele momento ali, daquele personagem bíblico, e eles lançam para as pessoas. E eles não se dão o trabalho nem de pesquisar, nem de estudar. E muitos replicam até aquilo que ouviram, né, e transmite para o povo de Deus. E o povo que infelizmente também não gosta de se informar, né, de buscar conhecimento, né, acredita naquilo que ouviu. Né? Eu quero só usar um exemplo aqui, que é muito usado de texto bíblico, que é quando Jesus ele foi questionado por alguns líderes religiosos em relação ao tributo. Chegaram com Jesus e perguntaram para ele: mestre, é lícito dar tributo a César? Aí a resposta de Jesus foi: traz aí uma moeda. E naquela moeda romana, né, estava ali gravada o rosto do César. E Jesus perguntou para aqueles líderes religiosos: de quem é essa inscrição aqui? E eles falaram óbvio, né? É de César. Aí Jesus no mesmo momento diz: então, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora o detalhe dessa situação é o seguinte, né, aquele dinheiro do tributo, todos eles sabiam, inclusive Jesus, que era usado para financiar as festas imorais dos romanos, bacanais, né, os templos religiosos dos deuses greco-romanos, as estátuas daquela divindade. Esse dinheiro era usado para isso. E os judeus, eles odiavam dar tributo a César, sabendo que uma parte desse dinheiro, ou um todo dele, era para financiar
né, as imoralidades daquele governo corrupto romano. Agora, mesmo assim, Jesus falou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Será que Jesus estava errado em falar isso? É lógico que não. Agora, sabe por que estava acontecendo isso? Os judeus se tornaram província romana por causa do pecado deles contra Deus. Porque há muito tempo atrás, eles haviam, né, pedido para que Deus lhe deixasse de ser o seu rei. Lá em 1 Samuel capítulo 18, eles chegam com Samuel e dizem: Samuel, nós queremos um rei, porque nós queremos ser como as outras nações. E Samuel atende o pedido do povo. Deus falou: Samuel, deixa, eles querem um rei, então eles vão ter um rei humano para eles, e foi dado para eles. Mas naquele mesmo capítulo de 1 Samuel, Deus falou para Samuel dizer para o povo: olha, essa vai ser a obrigação do rei, e o povo vai ter que obedecer. Então passaram-se os tempos, reis corruptos, reis que não tinham compromisso com Deus, com a sua palavra, foram governando o povo foi cada dia caindo mais, afundando mais na lama do pecado, do esquecimento do nosso Senhor, né? Eles se tornaram província romana, algo que Deus não havia planejado para eles, porque Deus mesmo havia dito lá em Deuteronômio capítulo 27, que eles iam ser cabeça e não cauda. E agora, na época de Jesus, eles estavam dando tributo, dinheiro, sendo subserviente ao governo corrupto, a um governo que não queria nada com Deus, a um governo que fazia chacota com o Criador. Que Deus, que Jesus, que o Senhor era só mais um Deus, que ele não se importava, né? Então, o que Jesus estava falando ali era sobre tributo. Dai, pois, a César o que é dinheiro, tributo, imposto. Jesus não estava falando para os judeus que era da vontade de Deus que eles fossem esmagados, submissos a Roma. Era isso que Jesus estava falando. Outro texto que é muito usado por muitos líderes religiosos é de Romanos capítulo 13. Quando Paulo também ele fala sobre tributo, aí em uma parte de Romanos 13, Paulo diz assim: a quem honra, honra, a quem temor, temor. Aí eles pegam esses textos, muitos pastores pegam esse texto bíblico e eles dizem assim: olha, você tem que honrar a autoridade. A quem honra, você tem que dar honra, né? E na mente das pessoas, irmãos, na mente das pessoas que ouvem isso, sabe o que elas pensam? Elas dizem assim: eu tenho que honrar realmente. Então, aquilo que o pastor falar, aquilo que o líder falar, aquilo que o político falar, eu tenho que fazer. Porque se eu estou obedecendo ele, eu estou honrando ele. Se eu estou fazendo aquilo que ele fala, eu estou honrando a Deus. Agora, um questionamento que eu faço é o seguinte: vamos supor que o teu pai, você que está me assistindo aí, teu pai ou tua mãe, que é uma autoridade na tua vida, chegue com você e diga assim: meu filho ou minha filha, eu quero que você vá ali e roube aquele cara. Eu te pergunto, você vai lá roubar? Se a tua resposta for sim, é porque você não tem princípios. É porque você é uma pessoa que não tem caráter. Você é uma pessoa que faz tudo aquilo que as pessoas te mandam, porque você é uma pessoa que não tem Deus na sua vida. Agora, se a tua resposta for não, é porque você é uma pessoa que sabe pensar. É uma pessoa justa. É isso que eu quero trazer para nós aqui nesse vídeo. Nós não devemos obedecer uma autoridade só porque ela tem título, só porque ela traz consigo uma posição elevada na sociedade ou na igreja. Nós temos que obedecer se essa pessoa for uma pessoa que tem um caráter correto, que vive uma vida justa, íntegra. Aí sim, nós temos que fazer sim, né? Eu estou falando isso para vocês também, porque essa semana, né, os ministros do STF fizeram ali, mandaram a Polícia Federal ir na casa de algumas pessoas que são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro para investigar essas pessoas, né? Agora, o STF, ele não pode mais ser questionado. Aquilo que você falar contra eles, a polícia vai lá. Nós estamos vivendo numa ditadura de esquerda, esquerdista nesse Brasil. E eu quero dizer para você que nós não podemos nos calar. Nós temos que questionar sim, ministros do STF, pastores,
políticos, porque eles não estão acima do bem e do mal. Pode ser presidente da república, governador, senador, deputado, prefeito, quem for. Você tem autoridade e o direito de fazer isso. Chegar lá com ele, com ela e perguntar por que você fez isso. Não é porque você votou num político que você tem que concordar com tudo aquilo que ele fala e faz. Não. Você tem que aprender a pensar. Nós temos que aprender a ser pessoas que duvidam. Duvidar não é ser incrédulo. Duvidar é ser inteligente. Até que te prove ao contrário, duvide, questione, pergunte, seja inteligente, procure se informar, desligue mais essa televisão aí que só te manipula e liga mais o teu cérebro, lendo bons livros. Lendo livros que te informem, que trazem, que acrescentem na sua vida coisas boas. Tá ok? E mais outra coisa que eu quero falar para você aqui, que lá no STF, aqueles ministros que estão lá, ali naquele lugar, né, que foram indicação de Fernando Henrique, de Lula, Dilma, de Michel Temer, eles são ateus, comunistas, corruptos, que não têm nenhum compromisso com a família, com a moral e com bons costumes. E daqui a alguns meses, se eu não me engano, um dos ministros lá, o Celso de Merda, vai se aposentar. E o presidente Jair Bolsonaro já disse que ele vai indicar para que esteja lá, que seja cristão evangélico. E olha, vou logo lhe falar, vai ser um reboliço quando isso acontecer. A mídia vai cair de pau no presidente e naquele que ele vai indicar, possivelmente seja, eu não estou afirmando, mas possivelmente seja o que é o atual ministro da Justiça, que é pastor, que é cristão, e vai ser um bafafá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se Deus quiser, vai estar ali alguém compromissado sim com os bons costumes e com o nosso país. Uma pessoa correta, direita, se Deus quiser. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo eu quero trazer aqui para você pensar um pouco junto comigo. Se você deve ou não concordar, apoiar, submeter a uma autoridade, mesmo sabendo que ela é corrupta. Pense um pouco nisso. Se você concorda ou não, se você discorda ou quer acrescentar, o espaço aí nos comentários é livre, tá bom? Para você expor também a sua opinião. Eu não sou o dono da verdade, eu só estou expondo aquilo que eu penso e que eu acredito, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.